Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o Tinkercad. Nessa videoaula eu vou atender diversas solicitações de alunos e vou fazer a simulação utilizando gerador de funções e osciloscópio. Vou dar detalhes de calibração e de interpretação de leitura, principalmente com relação às coordenadas x e y. Eu já estou com o Tinkercad aberto. Tenho aqui o osciloscópio e o gerador de funções. Para obter esses dois instrumentos, eu posso vir aqui, All, correr aqui toda essa barra de componentes e instrumentos e escolher o instrumento aqui, gerador de funções e o osciloscópio. Muito bem, quando eu introduzo esses instrumentos na área de trabalho, já existe uma pré-calibração, uma pré-configuração que é dada pelo próprio software. Isso vale tanto para o gerador de funções como para o osciloscópio. Por exemplo, o osciloscópio tem uma calibração por divisão de 100 milissegundos. O que significa isso? Então vamos lá. No osciloscópio eu tenho 10 divisões que correspondem à coordenada x e 10 divisões que correspondem à coordenada y. O que é importante para mim é a coordenada x, porque ela define a base de tempo. Com relação à coordenada y, ela representa a amplitude do sinal. Essa calibração ela é feita automaticamente pelo software. Então, eu não preciso me preocupar em calibrar a coordenada y. Sim, tenho que me preocupar com a coordenada x, que é a base de tempo. Muito bem. Com relação ao gerador de funções, pré-definida a frequência de 1000 Hz na saída, amplitude de 5 volts e DC offset, ou seja, tensão offset contínua, ou DC, 2,5 volts. Eu vou depois explicar o que significa essa tensão offset. E aqui a função desse gerador, ela está pré-definida como quadrada. Então ele tem a função quadrada, senoidal ou triangular. Muito bem. Eu vou ligar o simulador e vamos verificar em relação à frequência que está sendo aplicada aqui, que nós vimos é 1 kHz. Vamos ver como é que eu consigo fazer a leitura na tela do osciloscópio. Veja bem, eu não vou conseguir fazer essa leitura. Por quê? Porque a minha base de tempo ela não é compatível com a frequência que está sendo aplicada na entrada do osciloscópio. Então, existe um jeito muito fácil de se resolver esse problema. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma planilhazinha com os cálculos bem simples. Vocês vão ver que é fácil de entender. 1 kHz, calculei aqui o período. É só inverter a frequência, o período aqui, 1 milissegundo. 1 milissegundo representa, então, essas 10 divisões. Ora, para que essas 10 divisões tenham um valor igual a 1 milissegundo, eu preciso dividir 1 milissegundo por 10. Significa o quê? Que cada divisão dessa tem que ser calibrada com 100 microsegundos. Então, vamos ver. Aqui eu tenho 100 milissegundos, que é o padrão quando eu introduzo um instrumento na área de trabalho, e aqui eu vou calibrar com 100 microsegundos. Observe que eu já consigo ver tempo off, ou seja, tempo desligado, e tempo on, tempo ligado, da minha forma de onda quadrada. Porém, eu quero ver essa forma de onda na íntegra, porque eu quero fazer uma leitura mais precisa possível. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa planilhazinha. Veja bem, eu tenho aqui 100 microsegundos, que eu calibrei a base de tempo do osciloscópio, e vou aumentar aqui para 110 microsegundos, um aumento bem discreto. Vou colocar aqui 110. Observe que agora eu consigo ver a forma de onda na sua íntegra, na sua integridade total.
Muito bem, como é que agora eu vou fazer o cálculo da minha frequência? Eu estou pressupondo que eu não sei qual é a frequência que está sendo aplicada na entrada. Vamos ignorar essa frequência e vamos ver como é fácil de fazer esse cálculo. Veja bem, eu calibrei aqui em 110 microsegundos. E vou contar agora as divisões do tempo off e as divisões do tempo on. Como esse duty cycle é igual a 50%, esses dois tempos devem ser iguais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,5. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4,5. T-on igual a T-off, então eu tenho 4,5 mais 4,5, 9 divisões. 9 divisões vezes 110 microsegundos, porque está calibrado aqui em 110 microsegundos, equivale a 990 microsegundos. 0,99 milissegundos. Então, 990 microsegundos corresponde a 0,99 milissegundos. Ora, se eu inverter o período, eu tenho a frequência. Calculando aqui, 1010 Hz. Perfeita a minha medição. O que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante, é o seguinte: se eu aumentar muito aqui essa base de tempo, o que vai acontecer? Eu vou embolar aqui as formas de onda, de tal forma que vou ter mais dificuldade para uma leitura precisa. Então, eu preciso tomar cuidado com esses detalhes. Eu vou colocar outra frequência aqui de 25.000 Hz e vamos fazer a medida seguindo exatamente esses passos que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos voltar aqui com 100 microsegundos, 100 milissegundos, né? Que é o original do osciloscópio. 100 milissegundos. Vou colocar aqui uma frequência de 25.000 Hz. Manter aqui a amplitude e offset. Vou ligar o simulador. Então, eu tenho 25 kHz. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar um pouco. Veja bem, ó, não tenho condições de fazer uma leitura da forma de onda que estou aplicando aqui na entrada. Eu vou fazer, então, um cálculo exatamente, um procedimento exatamente igual ao que acabamos de fazer com a frequência de 1 kHz. Tenho aqui, então, 25 kHz. Calculei a base de tempo, deu o quê? 40 microsegundos. O osciloscópio tem 10 divisões, vou dividir 40 por 10, eu tenho 4 microsegundos. Então, vamos atentar aqui o seguinte. Se eu colocar 4 microsegundos, eu vou ter exatamente a condição de leitura anterior, quando eu tinha 1 kHz aqui na entrada. Então, vamos colocar aqui 4 microsegundos. Exatamente a mesma condição. Eu quero que eu tenha uma leitura aqui da forma de onda na sua integridade, para que eu possa fazer uma medida precisa. O que eu vou fazer aqui, então? Aumentar para 5 microsegundos. Eu vou observar que T-on e T-off vai ter 4 divisões cada uma dessas comutações. No total, vai ter 8 divisões. 8 divisões são 40 microsegundos. 1 sobre 40 microsegundos vai me dar a frequência de 25 kHz. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui para 5 microsegundos. Observe que agora eu tenho a forma de onda na sua integridade aparecendo na tela do osciloscópio. Vamos medir a quantidade de divisões? Vamos contar a quantidade de divisões? 1, 2, 3, 4. T-off. 1, 2, 3, 4. T-on. Total, 8 divisões. Voltando aqui aos meus cálculos, 8 vezes 5, 40 microsegundos. 1 sobre 40 microsegundos, exatamente 25 kHz. Então, é dessa forma que eu faço a interpretação e leitura da
tela do osciloscópio. Muito importante, então, aqui, a base de tempo. Se eu alterar essa tensão aqui, eu posso alterar aqui. A máxima tensão aqui é 10 volts. A máxima tensão é 10 volts. E eu posso alterar aqui a tensão. Ó. Eu coloquei menos 5 volts, o que aconteceu? Desceu em relação ao eixo de X. Vou colocar aqui 5 volts, subiu em relação ao eixo de X. Veja bem que eu estou colocando 5 volts, que é essa offset, que é exatamente a metade de 10 volts. Se eu colocar aqui 5 volts, então o que vai acontecer? Aqui é mais preciso, aqui é mais rápido para a gente fazer a alteração. Ó, se eu colocar a 5 volts, ó, observe aqui, ó, porque a minha tensão offset está descalibrada. Então vamos lá. Vou colocar 0 em offset. Observe agora, não muda a amplitude. Então veja bem, tenho aqui calibração de 10 volts. 1, 2, 3, 4. Com mais meio, 5 volts. Mas o que acontece aqui? Ó, eu simplesmente coloco uma referência na tensão de entrada do osciloscópio. Ou seja, essa referência já vai estar presente, evidentemente, né, na saída do meu gerador. E aqui, ó, meu referencial, para cima, 2,5 volts, para baixo, 2,5 volts, total, 5 volts. Se eu alterar essa tensão aqui, por exemplo, para 1 volt, vocês vão observar o que vai acontecer aqui. Ó. Olha. Então, eu faço essa alteração de acordo com as necessidades do tipo de sinal que eu quero empregar em determinado circuito. Então, esse offset aqui ele pode ser variável, tá? Ou deixar ele em nível 0. Se eu deixar ele em 0, eu tenho aqui esse referencial que divide exatamente parte positiva e parte negativa. Vamos colocar aqui uma senoide. Aí. Onda triangular é exatamente a mesma coisa. Essas amplitudes aqui, abaixo do eixo X e acima do eixo X, são simétricas, evidentemente, voltando a frisar, quando o offset é igual a 0. Se eu alterar essa tensão aqui, ó, observe que vai haver uma alteração em relação à parte positiva e à parte negativa, tomando como referência a coordenada x. Agora vocês têm que praticar, coloquem várias frequências, façam um cálculo, sigam aquela tabelinha que eu fiz, aquela planilhazinha que eu fiz, vocês vão ver que não vai haver dificuldade em utilizar o osciloscópio no Tinkercad. Veja bem, eu coloquei aqui um gerador de funções para ficar mais fácil para explicar para vocês a parte teórica. Eu posso ter qualquer tipo de circuito aqui e fazer a interpretação no osciloscópio. Lembrando sempre que a minha calibração é importantíssima e a minha calibração ela é feita na base de tempo horizontal, ou seja, base de tempo, simplesmente base de tempo, porque corresponde ao quê? A eixo de x ou coordenada x. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!